Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! O Pods está de volta na primeira semana de novembro. De segunda, dia 2, a domingo, dia 8, o Festival de Podcasts terá painéis, webinars, episódios ao vivo e a segunda edição dos Prémios Pods. Este ano está tudo online com acesso gratuito em pods.pt e public.pt/pods. Escolhe já o que queres ver e guarda na agenda. Toda a informação em pods.pt. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espaneca. O que acabaram de ouvir foi um clipe de publicidade ao Festival de Podcast Pods, que começa hoje, no dia em que vai ser o episódio. E desculpem pela semana passada terem tido em erro. Só hoje é que sabemos se estamos nomeados. Não estamos, mas já agora fazemos publicidade. É um projeto que é bacana e que é só a sua segunda edição em Portugal. Bem, hoje o dia em que estamos a gravar, que é sábado, hoje é Halloween, dia das bruxas, o que quiserem. Portanto, nós tentámos dinamizar um pouco o tema do episódio e tentar contar-nos algumas histórias assustadoras, futebolisticamente falando, para cada um de nós. Cada um de nós pegou numa história e em alguns jogadores que nos dão pesadelos, digamos assim. E já agora, convém dizer que estou tal como de habitual, acompanhado pelo Miguel Rocha e pelo Rodrigo Canhoto. E sim, preparem-se que este vai ser um episódio extremamente assustador, não tanto como as exibições do Porto, mas vamos tentar chegar perto disso. Rodrigo, queres dizer qual é que foi a história que trouxeste aqui para nós? Pode ser, então desde já, olá a todos. A minha história é bem curtinha, foi de um jogador que, pelas imagens, parece que ficou possuído. O jogador chama-se agora tenho de dizer isto. Abdul Raham Al-Shoyabi, que era jogador do... Portanto, acho que só assusta o nome dele. Mas ele jogava no Asher Al-Shaibi, da Arábia Saudita. Não faço ideia se estou a pronunciar isto bem ou mal. E basicamente, durante um jogo, o tal jogador, o Al-Shoyabi, ele levou um pontapé na cabeça, numa entrada. E basicamente eu vi umas imagens em que o homem começa... Não sei se alguém que está a ouvir já viu o filme do Exorcista, mas são cenas muito parecidas. Ele fica com os olhos brancos e começa assim a dar piruetas e não sei o quê, a arquear-se de forma muito estranha. Piruetas? Cambalhotas. Tipo, começa, muito, muito desorientado. Mas pronto, nunca tinha ouvido falar deste jogador, mas imagina o que é que tu estás a ver um jogo e do nada um gajo fica com os olhos brancos e começa a fazer o que ele fez. Mas isso está em vídeo? Tem vídeo, o YouTube já apagou algumas versões, mas acho que ainda aparecem algumas, pelo menos a minha apareceu. Então nós, se entretanto o YouTube também não mandar abaixo outro, nós, os que houver vídeo das histórias, nós pomos no link na descrição do episódio e no YouTube. Rocha, queres contar-nos a tua? Pois, não metas no Insta porque senão a nossa conta vai expor. Exato. Ora bem, então, a minha acho que não tem vídeo porque não foi passada, digamos, durante um jogo. Então é o seguinte, isto passa-se na Argentina, no estádio do Boca Juniors, lá Bombonera, um dos estádios mais míticos do mundo. E há alguns anos, por volta das 9 horas da noite, um funcionário chamado Oscar Verna acabava de fazer os seus serviços, de limpar lá uma parte do estádio. E depois, quando chegava a um certo piso, penso que era o primeiro, começava a ouvir o barulho que só via quando os adeptos estavam a subir as escadas para o estádio para ir ver o jogo. E ele, quando chegava a essa porta, não havia nada, só havia silêncio e estava tudo escuro, como nos dias em que não se realizam jogos. E ele achava isso muito estranho. E da primeira vez que isso aconteceu, ele saiu a correr para ir ter com os outros colegas. E eles, pronto, faziam um troço dele, diziam que ele estava a alucinar.
até que houve noites em que eles o acompanharam, e realmente começavam só a ouvir aqueles barulhos das... Eu acho que se diz mesmo bomboneira, e por isso é que o estádio também se chama assim, aqueles, parece meio vuvuzelas do Mundial 2014, e de bandejas e copos, e era literalmente, começavam a ouvir barulhos como se estivessem em dia de jogo. E isto, pronto, passou-se durante vários anos, e a reza a lenda que isto acontecia, ou deram uma pista para que a razão deste acontecimento fosse que nos anos 90 e no início dos anos 2000, adeptos pediam às suas famílias que, para quando morressem, que as suas cinzas fossem despejadas no estádio. E por isso diziam que eram as almas e os espíritos dos antigos torcedores do Boca Juniors que faziam aqueles barulhos às tantas da manhã, como se estivessem em dia de jogo. E por causa destes acontecimentos, em 2006, o Boca Juniors fez um cemitério mesmo ao lado do estádio para retirarem todas as cinzas do estádio e porem tudo no cemitério. Bem, eu só não percebo como é que os funcionários não se demitiram, mas tudo bem. Exato. Fónix. Mas tipo, desde que eles fizeram o cemitério, ainda se ouvem barulhos ou raios? Não, desde que se fez o cemitério já não se ouviu mais nada. E o cemitério agora tem espaço para 3.000 sepulturas. Portanto, estranho. Muito, muito estranho, muito estranho. Bem, a minha é um pouco mais mórbida que acho que as vossas duas. Então, a minha passa-se em 1998, na República Democrática do Congo, durante um jogo de futebol, não tenho certeza, mas acho que é de futebol amador, portanto não era nada de uma liga profissional. Um relâmpago atingiu o relvado. Segundo a imprensa local, todos os 11 titulares da equipa da casa morreram, mas os visitantes não tiveram nem um arranhão. Ui. Como é que isto é possível? Portanto, alguém lá em cima não gostava deles. Exato. Então, mas como é que isto se passou? Porque tipo, estavam 22 gajos em campo, 11 morrem e os outros tipo, nada, não foram atingidos, porque às vezes há malta que é atingida e sobrevive. Não, nem foram Por atingidos. acaso essa eu já conhecia. Zero. A teoria mais provável diz que era porque a equipa visitante tinha pitões de borracha que travavam Pois a eu estava a condução, pensar nisso, nos pitões. travavam a condução da eletricidade, enquanto cada casa tinha pitões de metal que conduziam a eletricidade. Então, Mas mas o ainda- metal não é proibido? Pitões de metal? Epá, na altura, futebol amador, estás a ver? Exato. Epá. Não é. Pô, mas ainda assim, num relâmpago daquela potência, daquela tempestade naquele dia, a eletricidade podia ser propagada apenas através tipo, da proximidade humana que havia, porque essa história permanece um mistério. Não se sabe bem como é que foi possível, porque mesmo com os pitons a pararem ou a conduzirem a eletricidade, é muito estranho os outros nem terem sido atingidos. Realmente. Yeah. Bem, Isto foi por volta de que anos? isto foi em 1998, este jogo. Ainda Bem, nem havia assim bem câmaras que pudessem não, e era justificar futebol o que amador. E era futebol amador, não era gravado. Pois, para além disso, exato. É por isso que eu disse segundo a imprensa local. Sim, ok. Não há propriamente provas, há relatos. Uhum. Portanto, também não há vídeo. Bem, mas continuando, agora vamos deixar de lado as partes um bocado mais mórbidas e vamos mais gozar uns com os outros, não é? Eu também, neste tema de Halloween, eu pedi ao Miguel e ao Rodrigo para cada um escolher um jogador que lhe desse pesadelos, um do seu clube e outro que, jogando contra o seu clube, também lhe desse pesadelos. Vamos começar pelo que está no vosso clube ou que esteve, pronto, que esteve ligado ao vosso clube. Rocha. Bem, isto foi um pouco difícil. Porque o eu meu foi muito tentei... fácil. Epá, é como eu não, porque eu tentei arranjar um jogador que não tivesse só feito porcaria uma vez e que tivesse passado algum tempo no Porto. E por exemplo, não é só ser flop, tipo, epá, isso não dá bem pesadelos, isso flops há muitos. É ser aquele gajo que sempre que joga estraga o jogo. Pois, lá está. Sim, foi muito fácil para mim. Para mim eu acho que também. sei o que é que tu vais dizer. Mas é que a questão É provável. se esta liga ainda não tivesse, se esta época ainda não tivesse começado, a minha resposta óbvia era o Manafá. Só que ele até está a jogar bem esta época.
É que eu ano passado, eu passava-me com o Manafá todos os jogos, literalmente. E por isso, essa seria a minha resposta. Mas como o Manafá está a jogar bem esta época, não posso dizer o Manafá. Se as últimas 3 épocas também não tivessem existido, a minha resposta seria Marega. Eu lembro-me perfeitamente de ver um jogo ao Belenenses. O Marega entrou por volta dos 60 minutos, tocou uma vez na bola e escorregou. E esse jogo É Diaby do Sporting. ficou-me marcado na memória. Yeah. Mas como nas últimas épocas ele também tem sido dos melhores marcadores do Porto, é um bocado difícil de dizer isso. Portanto, eu fui por outros aspectos. Fui um pouco pelo dinheiro. Como o Porto está a passar por momentos difíceis financeiros, não é? Sim, ligeiramente, só 116 milhões de Sim, prejuízo. nada demais. Nem nada. Eu diria que nesse momento esse é capaz de ser o pior pesadelo dos portistas. É a mesma parte financeira. Por isso, a minha escolha, que justifica também um pouco a parte financeira, é o Imbolá. Yeah, já sabia. Se bem que tu ainda conseguiste vendê-lo com lucro, né? Ou pelo Pronto, mesmo lá valor. está, mas advém de Lopetegui, não é? Que quis gastar milhões atrás de milhões. Portanto, foi assim a escolha a que eu cheguei. Ok, pronto. Justifica-se por essa tal parte financeira. Rodrigo, o que é que tu tens? Bem, o meu foi o mais fácil. Talvez o pior jogador da história do Benfica, Roberto. Acho que não preciso de me justificar. Sempre que estava em campo era um frango garantido. Levou 5 no Dragão, não foi? Acho que era ele o guarda-redes. Sim. Portanto, não tenho que me justificar. Lembro perfeitamente um jogo contra o Olhanense em que era canto para o Olhanense. O Roberto saiu à bola, falhou completamente a bola e pronto, acho que perdemos ou empatámos esse jogo. Portanto, mas acho que não me tenho que justificar, pois não. Não. Acho que já toda a O gente que nome ouve este justifica-se a si podcast. próprio. Eu acho que toda a gente que ouve este podcast ou que acompanha futebol minimamente no geral sabe que não precisa de justificar. Bem, o meu jogador diferencia-se dos vossos, porque os vossos, ao menos, quando os venderam, ainda deram lucro. Eu duvido que dê lucro. Então, os critérios para eu escolher o jogador que me dá mais pesadelos, que está no Sporting, ainda está, foram erros decisivos e recorrentes. Ilori! Não é só não jogar bem, é jogar decisivamente mal. E tal como o Rodrigo já disse, é o Ilori, só pode. Bem, é que sabem aqueles jogadores que, pronto, são maus, mas depois aproveitam-se qualquer coisa, ou é visão de jogo, ou tem grande técnica, só que depois é burro a jogar. O Ilori não se aproveita nada. O Ilori é rápido, é o que tem. E pronto, para central é rápido, mas, não. Não tem inteligência tática, não tem técnica, não acompanha ao jogar. É horrível, é horrível. Sempre que joga. Porque, por Quanto é que exemplo, gastaram nele? 8 milhões? não, isso foi vendê-lo por 8 milhões, nós depois trouxemos acho que por 2 de volta. Mas eu duvido que quando o vendamos dê lucro. Aliás, eu até acho que ele entretanto já rescindou assim. Mas Isso até era bom, ele rescindir, devia ser a única rescisão boa. basicamente, esse é o Ruben Ribeiro, vá. Mas, por exemplo, agora nos últimos jogos também não tenho gostado das exibições do Neto, a central. Só que lá está, o Neto ainda se aproveita algumas coisas. Sabe ler jogo, tem muita experiência. Agora o Ilori nada. Zero. Horrível. Bola! Até, por exemplo, naquele jogo ano passado do 2-0 contra o Benfica, em Alvalade, em que o Rafa sai do banco e marca 2, o Ilori até estava a fazer um jogo bastante Sim, bom. nós tínhamos comentado, o Ilori, está a fazer o jogo da vida dele. Só que depois Pois os sabe, últimos acho que o minutos... Coates estava expulso ou alucinado e ele estava a fazer dupla com o Mathieu. Acho que era assim. É só que nos últimos 70 minutos ele está nos dois Não, golos. últimos 70 minutos não, últimos 30. Não, o que eu quero dizer a 20. partir dos 70. Pronto, era isso, desculpa. Últimos 70 minutos foi tipo o jogo todo. Fazer porcaria. Só que ele está envolvido nos dois golos do Benfica. A sério, este gajo é um caso Mas de eu não o culpo a ele, só a ele pelos 2 golos. Acho que foi uma falha. Não digo que é só ele, mas dizer, lá está. o do Não é só o não Vinícius- jogar o do bem, é Vinícius, jogar decisivamente mal. No do Vinícius, sim, podia ter feito. Não, do Vinícius não. Naquele em que o Vinícius fica tipo meia hora com a bola dentária do Sporting, acho que sim. Aí poderia ter feito mais. Não, Agora naquele. ele em jeitinho. Aliás, eu acho que nessa jogada até ele que mete o Rafa em jogo. Não, isso é no a seguir. É nos dois. Do passo do Seferovic. O gajo é mau. Sim, Olha, o Ilori permitiu que o Seferovic fizesse uma assistência.
o ano- ainda também o ano passado, num jogo contra o Gil Vicente fora, eu lembro-me de uma jogada em que o Ilório, em primeiro lugar, é todo partido. Só depois, se o gajo tivesse parado na jogada, não era gol, que o gajo do Gil Vicente estava em fora de jogo. Só que não sei porque o Ilório decide que é uma boa ideia ir praticamente até à linha de fundo. E é gol. Epá, a sério. Bem, agora vamos passar para jogadores rivais, ou um jogador rival que vos dê pesadelos. Rodrigo. Bem, o meu, quando estava no rival, acho que só fez uma coisa de jeito, mas que me deu pesadelos para sempre. Falo do Kelvin. Falo do Kelvin, como é óbvio. Lembro perfeitamente. Eu acho que já contei esta história aqui, em que estávamos a ver esse jogo. Estava em casa e tinha ido pescar. Epá, lembro perfeitamente. Fomos buscar McDonald's. Eu estava a comer a já extinta McBifana. E lembro de. Não depois fales da de 90 McBifana, minutos- que ainda estou de luto. Também eu. Eu lembro de estar a comer e depois, quando foi o gol, caiu-me literalmente tudo das mãos. Ah, Pá, foi péssimo. Acho que é um momento que nenhum de vocês ainda experienciou. Perder um campeonato no último minuto. Não não recomendo a experiência- experiência. Foram precisos 37 psicólogos para eu melhorar. Foda-se. Não, estou a brincar, mas é pá, é incrível. Como é que é No possível? fundo não estás, eu sei. Não estás sozinho, Rodrigo. Não, ainda não Tranquilo. estou, ainda tenho o trauma. Não estás sozinho. Ainda há mais 30 benfiquistas espalhados pelo mundo fora para te ajudar. Acho que ainda Bem. estão todos. Não, o que eu estou a dizer, todos, os 30. Continuando. Então, Rocha, o jogador rival que dá pesadelos. Bem, eu não tenho assim um caso como o Rodrigo que me dê assim tantos pesadelos. Felizmente o Porto ainda não teve assim grandes desilusões, diria eu. Pelo menos uma que fosse assim à última da hora. Eu está aqui, se calhar. Não. Essa já estava a assimilar um pouco. Ok. Portanto, o jogador que eu escolhi acaba por ser o que o Blanco está sempre a gozar. Islam Slimani. E eu, no fundo, Faz sentido. pronto, depois também fui ver, não é? Porque afinal, quantos gols é que ele tinha marcado contra o Porto? E afinal acaba por ser justo porque ele em 7 ou 8 jogos que fez contra o Porto marcou 6 golos. Por isso acaba por ser mais ou menos justo. Eu sinceramente achava que a maior parte deles, quer dizer, e a maior parte foram, mas achava que tinham sido todos contra o Casilhas, mas afinal o primeiro gol dele contra o Porto ainda era o Elton no guarda-redes. Sim, foi Olha, naquela fase de o transição que Casilhas- vocês não tinham bem um rede. Sim, exato. O Casilhas foi outro que também, sempre que jogava contra o Benfica, defendia tudo. Era E impressionante. contra o Sporting. Olha, ainda me lembro daquele jogo em que o Alan Ruiz marca um contra o Porto e depois até ficamos a dominar a segunda parte. Depois o Coates tem um canto e o Casilhas defende na linha. Pá, Isso foi o golo, isso foi o jogo em que o Soares estreou e marcou 2. Yeah. Foi esse mesmo. Ele Epá, fez mas uma defesa mesmo no fim que o Jorge Jesus até se ajoelhou outra vez. Já os Jesus Já ajoelhar sabia. do Dragão já é comum. Exato. E eu, por Prepara-te para acaso, esta época, por falar em jogos do Casilhas, Não. lembro-me do jogo no Estádio da Luz, que ele até defendeu um quase autogol do Martins Indy. Pois foi, exatamente. pois foi. tipo um À entrada bico da do área, o Martins. Martins Indy faz um corte, entre aspas, e remata a baliza e o Casilhas estica-se todo e faz grande Foi defesa. um bico, literalmente um bico do Pois foi. Martins Indy. Yeah. Bem, agora o meu jogador. Eu tenho aqui dois, caso o primeiro não conte, vá. Porque o primeiro é ajudado por uma famosa lei no futebol que é a lei do ex. Portanto, ele tem esse boost. Que é Wilson Eduardo. Esquece. Sempre que jogávamos contra o Braga, ainda bem que ele já vazou, entretanto. Sempre que jogávamos contra Não, mas o Braga, ter lei do ex é um- assistência. Ter lei do ex é um cheat, portanto acho que não Sim, pode contar. é por isso que eu trouxe o segundo. Mas é pá, o Wilson Eduardo, sempre que jogávamos contra o Braga, era ou um golinho, ou uma assistência, ou mesmo não tivesse participação direta em gol, é pá, partia tudo. A sério, o gajo, em jogos normais, o gajo não jogava nada, bola, só contra o Sporting marcava sempre. É assim. Ainda me lembro de um jogo, aquele jogo maluco para a Taça de Portugal, na época 15-16, em que o Sporting elimina o Benfica na eliminatória a seguir, apanha o Braga. E o Sporting perde em Braga 4-3, é anulado mal um gol ao Sporting, o quarto, já no prolongamento. Mas o jogo foi grande jogo das duas equipas. Defensivamente as duas estavam horríveis, mas ofensivamente foi um jogo bem interessante. E o Wilson Eduardo marcou também.
Marquem todos. Esquece. Mas pronto, como tem a lei do ex, isso pode ser considerado um cheat. Fui buscar outro para o Rodrigo se rir de mim. Fui buscar Oscar Cardoso, que também marcou uns pouquitos ao Sporting. Pouquitos. Era quase sempre Sporting Goal. Yeah, é verdade. Mas pronto, assim o que eu tenho mais memórias, que também é mais recente, é o Wilson Eduardo, mas como tem essa parte da lei do ex. Também podia buscar o Tom Mané só por aquela trivelaça que ele nunca mais vai imitar na vida, mas como isso foi só um jogo. Não vou pegar nisso. Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto. Olha, eu vou-vos interromper aqui. Diz. Uma coisa assim de última hora. E depois o Blanco já diz um facto, mas eu hoje também trouxe um facto. Opa! Porque Estou a ter concorrência. Então vou reformular a minha frase. Então vá, Estamos a chegar ao final de mais um episódio e hoje o Rocha tem um facto e o Blanco também tem um. Porque no dia em que estamos a gravar, que é dia 31, morreu o ator Sean Connery e ele também está de certa forma ligado ao futebol e eu vou explicar porquê. Ele jogou futebol no Bonnie Rig Rose e East Fife e acho que também teve passagens pelo Celtic e numa digressão que fez com um desses clubes, eles fizeram um jogo amigável contra uma equipa local de Manchester e um homem nada conhecido chamado Matt Busby treinou o United entre 1945 e 1969, viu-o jogar ao Sean Connery e ofereceu-lhe um contrato para ir para o Man United, onde ele ganhava 25 libras semanais. Ele contou em 2005 que até queria aceitar porque adorava futebol, mas que como um jogador de topo começava a decair aos 30 anos e ele já tinha 23 na altura, decidiu tornar-se ator em vez de ir para o Manchester United. E o que não foi? Yeah. Blanco, acho que não consegues bater este facto. Pois não, o meu facto é mais uma dessas histórias assim do género assustador. Não, por isso é que eu quis dizer agora, porque agora veio o facto final que era também... é só mesmo para ter aquele termo de comparação. O que Bem, mas pronto, eu agora vou para a minha história, que é do género daquelas que nós tivemos a contar. E vamos agora passar temporalmente para a época 2001-2002 do Southampton. Então, nesta época, o Southampton mudou-se para o seu atual estádio, St. Mary's Stadium. Mas eles, desde o início da época, estavam com várias derrotas e perdas de pontos e em sério risco de descida da Premier League. Depois, obviamente, rumores começavam a circular sobre o porquê de estar a correr tão mal a época. E esses rumores diziam que havia um fantasma a assombrar o estádio devido ao mesmo ter sido construído em cima de um antigo cemitério. Por muito que fosse improvável a presença de um espírito, a verdade é que uma bruxa foi contratada para limpar espiritualmente o espaço. Sinceramente, não sei se foi pelo clube ou se foi por algum jogador ou por um adepto, não sei por quem é que a contratou. Mas ela limpou lá espiritualmente, ela fez o ritual dela e no jogo a seguir, o Southampton teve a sua primeira vitória da temporada. E a partir daí, a equipa orientou-se e conseguiu manter-se na Premier League. Bem, estou a ver que os Estados gostam muito de ocupar terreno em que malta já morreu. Yeah. E dá sempre mau resultado. Yeah. Bem, este episódio foi um pouco mais curto, mas acho que passou a mensagem. Tal como já tinha dito, hoje começa o Festival Pods, portanto, se gostam de podcast, vão lá, deem um saltinho. É um evento muito bacana e uma iniciativa fixe cá em Portugal. Entretanto, sigam-nos nas redes sociais, tem o link para todas na descrição do nosso Instagram e Twitter, o Spaneca, o username é simples. E depois tem nesse tal link vários links para o YouTube, para o Spotify, para o iTunes, para o Facebook, para variadas coisas. Portanto, espero que tenham gostado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder,
Chuta!